Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. Hoje trago-te o tema dos medos. Os medos é algo que muitos pais não sabem como lidar, até porque há muitas crianças que têm medos específicos. Primeiro deixa-me dizer-te que existem medos que são próprios da idade e que fazem parte de determinadas fases de desenvolvimento. No entanto, o medo é uma emoção primária, é uma emoção básica que não nasce connosco, mas a pré-programação já nasce connosco. Isto é, sendo uma emoção base, ela está presente desde o início de forma pré-programada, mas só se desenvolve depois de ser aprendida. Isto é, nós aprendemos o medo. Se tu olhares para uma criança não tem medo. Lembra-te lá das situações em que o teu filho ia meter os dedos na ficha, não conhece o perigo, portanto não vai ter medo de uma situação que não conhece. Ou quando a criança vai pôr as mãos no forno quente, ou quando uma criança vai desenfreada a correr e não tem noção de que aquilo é, sei lá, muito inclinado e pode tropeçar e cair. Todas essas, ou se calhar até um bicharoco esquisito, a criança vai e pega sem grandes medos, uma cobra, um animal que nós vamos a correr porque é perigoso. Portanto, uma criança não tem qualquer noção do perigo até ao momento em que aprende que aquela situação é perigosa. E como é que ela aprende isso? Aprende através de nós, muitas vezes, sem que esse medo seja transmitido de forma explícita. Normalmente é através das nossas reações, das nossas formas, da nossa expressão facial. O exemplo da criança a ir para a fogueira ou ir para meter a mão no forno. Qual é a nossa reação? Aí vamos a correr, a gritar e sai daí que te vais magoar, vais-te queimar. E a nossa forma, a voz alterada, a nossa expressão facial de medo, somos nós que estamos a mostrar à criança que aquela situação é perigosa. Nós estamos a transmitir esse medo através da nossa reação. E a nossa reação vai despoltar na criança uma sirene, não é? Um alarmezinho que vai dizer, ok, há aqui alguma coisa que é perigosa, mesmo sem entender a situação, ela associa aquilo a perigo pela nossa reação. Outra forma de nós ensinarmos à criança o medo é torná-la insegura. Por exemplo, quando a criança, sei lá, cai, esmorra o joelho ou tem alguma situação que nós não valorizamos, dizemos, deixa lá que isso já passa, porque nós achamos que aquilo é algo menor. Mas se aquilo for importante para a criança e a criança viver essa experiência como algo de dor, de sofrimento, ela vai associar aquela dor à insegurança, porque eu não estou a ser acolhida nas minhas necessidades. Isto é, quando nós dizemos à criança deixa estar, que isso já passa quando a criança está em dor, nós estamos a enviar a mensagem à criança de que não pode contar connosco, não é? Desenvencilha-te sozinha, tu não precisas de me procurar porque isso nem merece a minha atenção. Então é isso que nós estamos a dizer à criança, isso vai gerar insegurança e noutras situações a criança pode desenvolver, quando estiver a sentir aquela dor, se calhar já não vai pedir novamente porque acha que não é válido pedir ajuda ou mostrar aquele sofrimento. Portanto, a insegurança alimenta o medo. A nossa forma de reagir a determinadas situações que nós consideramos perigosas alimentam o medo. Portanto, quando nós temos muito ativo o nosso modo de proteção da criança, que é normal também, mas que temos que ter alguma atenção porque a forma como nós reagimos pode alimentar ali o medo exagerado de determinadas situações. A outra são as ameaças que nós também fazemos às vezes para educar. Nós educamos muito com base no medo. Nós dizemos muito, se não fizeres isto, acontece daquilo. Se não comeres a sopa, não vais brincar. Se não fizeres os trabalhos de casa, não podes jogar PlayStation. Quando eles são muito pequeninos, que às vezes até dizemos assim, vem lá o bicho-papão, se não faz isto, vem lá o bicho-papão, se não fazes isto, vou chamar a polícia. Isto é uma ameaça e é incutir medo na criança, que vai associar determinadas situações a perdas, ok? Isto é, se eu não tiver um determinado comportamento, isto vai levar a uma perda. O não brincar, o não jogar PlayStation, a perda de segurança porque vem lá o bicho-papão,
a polícia como uma ameaça que é muito grave, porque se a criança algum dia precisar da polícia, vai ver na polícia os maus e não os bons. Okay? É preciso termos muita atenção. Às vezes nós fazemos as coisas não é por mal, mas não temos noção do impacto que isso pode ter na criança. E mais, o cérebro da criança, quanto mais pequena é a criança, mais neurónios a criança tem e mais, vou utilizar aqui uma palavra, mais virgem é aquele cérebro, o que significa que as ligações ainda estão por estabelecer. E essas ligações neuronais, o que é que são estas ligações neuronais? É como se fossem estradas, como se fossem caminhos, que são conjuntos de neurónios que são ativados mediante determinadas experiências. Então, quando algo acontece, no nosso cérebro há determinados neurónios que são ativados em conjunto. E quando são ativados em conjunto, eles fortalecem uma ligação entre si. É como se fossem uma rede de estradas e aquele circuito é ativado por si com aquele estímulo. Se esse estímulo aparece com alguma frequência, essa ligação, esse circuito torna-se mais forte, mais potente, ao ponto de, por vezes, ser necessário apenas uma coisinha mínima e já não todo o processo para que ele seja ativado. O que significa que quando nós temos este tipo de reações, ou das ameaças, ou da desvalorização, ou da nossa própria reação que provoca na criança também determinados pensamentos, determinadas emoções, nós estamos a ativar no outro estes circuitos neuronais, que nós não sabemos exatamente como é que eles funcionam, não é? O que significa, ou que associações é que a criança vai fazer, o que significa que nós estamos a criar ali gatilhos mentais, sem saber exatamente quais, que por vezes basta uma coisinha, por exemplo, a criança está numa situação que lhe causa medo e nós não percebemos porque é que ela está a chorar ou porque é que ela tem medo. As fobias funcionam muito às vezes neste registro. Às vezes há algo que nós percebemos porque é que a criança desenvolveu aquela fobia, por exemplo, uma fobia a cães. A criança pode ter sido mordida por um cão, mas às vezes não é. Às vezes há ali apenas alguma situação naquilo que nós não percebemos o que é, mas que o cérebro faz uma associação, ativa aquele tal circuito de medo e faz com que a criança tenha uma reação extrema e nós não conseguimos identificar o porquê ou não conseguimos perceber porque é que a criança tem uma reação tão exagerada de medo. Isto também acontece com o medo do escuro, com o medo da perda dos pais, tudo isso, a partir do momento em que nós alimentamos insegurança, em que ameaçamos a criança com determinadas situações, o cérebro da criança faz ligações que pode generalizar a outras situações e temos uma criança com bastantes medos, uma criança muito insegura e esses medos muitas das vezes estão a ser alimentados por nós sem que nós tenhamos a noção do impacto que estamos a ter na criança ou no desenvolvimento desses circuitos neuronais. Portanto, o que eu hoje te peço, e quando falamos de medos, é que tu tenhas atenção para não criares inseguranças no teu filho, para não ameaçares o teu filho, para não alimentares o medo no teu filho. Porque ao fazeres isso, hoje uma vez, amanhã outra vez, daqui a uma semana outra vez, mesmo que sejam situações diferentes, se essa situação provocar a mesma sensação na criança, ela vai fortalecer esse tal circuito do medo. E esse circuito do medo vai ser, com as repetições, vai sendo cada vez mais fácil de despoltar, tornando a criança mais sensível a determinados estímulos que podem provocar a reação do medo. Então, hoje vim-te falar do medo desta forma para tu perceberes como é que o medo se desenvolve. É óbvio que depois há medos específicos. É óbvio que há situações específicas que a gente até consegue identificar e precisam de ser trabalhadas. E importante aqui é que estes medos não limitem a criança nas suas vivências, na sua exploração do ambiente, nas suas aprendizagens. E, portanto, tu como pai ou como mãe, tem atenção à forma como tu interages com o teu filho e fica atento para perceberes até que ponto tu não estarás a alimentar esta insegurança. Portanto, o que eu te convido agora a fazer é parares e pensares até que ponto utilizas estas práticas de desvalorizar, de ameaçar em algumas situações só para fazer a criança ter um determinado comportamento, ou até que ponto tu com a tua própria reação, porque também se calhar tens alguns medos exagerados, alguma ansiedade, e ao transmitires essa ansiedade, esse medo ao teu filho através da tua expressão facial, através do teu vocabulário, através das tuas reações, estás a incutir medo na criança
sem querer, e ela aprende esse medo contigo. Portanto, peço-te para refletir sobre essas práticas e peço-te, acima de tudo, que comentes aqui quais são os medos dos teus filhos. E se entenderes ou se tiveres alguma situação, algum desafio maior, alguma situação mais específica que queiras partilhar comigo, podes sempre enviar um e-mail para sandragomes@psicosaber.pt ou a psicologaemcasa@gmail.com. Obrigada por estares desse lado e até amanhã.